hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre as artimanhas da elite mundial. Você vai perceber que a maldade humana não tem limites. E vai chegar uma época, meu irmão, que você simplesmente será obrigado a fazer o que eles mandam, sem contestar. Como O Grande Irmão, um livro que inspirou 2 grandes filmes, chamado O Grande Irmão, 1984, de George Orwell. Eu recomendo que você leia. Então as coisas estão piorando. Eu vou fazer algumas previsões para vocês aqui, tá? Não porque eu sou profeta. É como eu digo, não é porque eu acertei as previsões antigas que eu sou profeta. Eu falei que em 2020 mais de 70% da população estaria desempregada. Vai lá procurar meu vídeo de 2016. Falei? Acertei ou não acertei? Não é porque eu sou profeta, meu irmão, eu cago peido e mijo como você. A diferença é que eu sou empreendedor, eu sei analisar a macroeconomia e eu estou vendo os passos da elite mundial. Então, quando a elite mundial, por exemplo, tá, cria moeda única, eu já sei a merda que isso vai dar. Quando a elite mundial, por exemplo, o cara assume a presidência, eu já sei a merda que vai dar lá na Europa, lá no Ocidente. Então, eu já me antenuo a esses problemas, que é o que eu venho ensinando para as pessoas aqui. Então, por exemplo, olha só, eu acredito que no máximo, daqui a 10 anos, você não irá nascer mais homens, só irá nascer mulheres, não irá nascer mais homens. Porque eles vão modificando a genética para só terem filhos mulheres. Tudo bem, meu irmão, eu não ligo para ter filhos mulheres, não tem problema. Só que aí eles entraram com uma pseudociência que fala o seguinte, né? O seu filho pode optar por mudança de parará pururu, eu não posso falar, são palavras proibidas, e aí sem o seu consentimento. Então, ao meu entender, eles estão querendo fazer o quê? Com que até os homens virem mulheres. Eu acredito que vai chegar um momento que ser homem é opressor. Que o homem, o patriarca, o patriarcado, o cara querer cuidar da própria família, o cara prover a própria família, ser homem vai ser proibido, porque é muito opressor para essa sociedade. Então, eu acredito, é uma previsão para você, que daqui a um tempo, talvez 10 anos, quando nascer homem, automaticamente já irá fazer mudança de sexo para mulher. Eu acredito, cara. Eu acredito que quando o cara nasceu homem, olha, ele nasceu filho, nasceu homem, a mãe vai começar a chorar, nossa, ele nasceu homem. Mas fique tranquilo, minha senhora, ele não será mais esse opressor. Aí vão mudar o sexo do teu filho. Cara, do jeito que as coisas estão, hoje você não acredita nas minhas palavras. Mas espera. Espera 2031, 2033. Meu irmão, eles já estão... Você vê declarações de políticos, que eu não vou dizer o nome, falando assim... Todo homem é um potencial estrupador. Meu irmão, eu odeio putaria. Eu odeio. Quando eu vejo uma esfregação de calcinha, eu tenho vontade de mandar uma bomba. Eu odeio. Eu não sou obrigado a ver essa bunda rebolando pra cima e pra baixo. Não quero. Não quero. Eu tenho uma esposa que Deus me concebeu. Eu tenho uma família para zelar. Eu não desejo ver rabiola pra cima e pra baixo. Eu desejo ser um pai de família. Não quero. Então, é essa posição de bunda. Eu não sou obrigado a dar like em bunda pra cima e pra baixo. Tá entendendo? Então pessoas como eu são opressoras. Então as coisas vão piorando, meu irmão. Vão piorando. Por exemplo, uma das coisas que eles vão destruir o patriarcado é simplesmente essa política de criminalidade psicológica. O cara terminou com a mulher, o cara levantou a voz com a mulher, ela se sentiu oprimida, ela vai lá e denuncia. Tá entendendo? Ou seja, o cara vai ter que concordar. Se a mulher tiver com 20 caras, né, fazendo promiscuidades, o cara for cristão e ele negar isso, ele vai ser preso. Então eles vão destruindo as coisas. Não é porque eu sou profeta. Eu falo pra você, vai nascer criança homem, eles vão mudar o sexo lá no recém-nascido. Nasceu homem, minha senhora, eu sinto muito, é muito opressor, não podemos permitir, vão lá e capam a pessoa. Mas então como terão filhos? Bebês de proveta. Felizmente vai ser assim. Então o mundo ele é perverso, a menos que você, claro, tome uma providência. Mas o brasileiro é o povo que dorme. A gente olha para manifestações na França, nos Estados Unidos, na Itália, galera assim, até tanque de guerra os caras estão levando pra rua. Eles não estão abaixando o topete. Brasileiro não. Brasileiro, o que o brasileiro faz? Posta foto, né, a favor da ciência. Só quer lacrar. Esse é o brasileiro, meu irmão. Miserável brasileiro que eu sou, infelizmente, tá? É isso que eu digo pra vocês. Não tem a passagem bíblica miserável homem que eu sou, miserável brasileiro que eu sou. Eles dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro? Não, o pior do Brasil é o brasileiro. Tá entendendo? Então a coisa tá muito pior.
Hoje eu tenho alguns assuntos importantes para falar para você sobre armas meteorológicas que eles estão usando e tá assim escancarado. Mas antes de iniciar o vídeo, por favor, participe do meu conteúdo premium, tá? Vou estar passando para a tela do computador. Você tem acesso ao Como Vencer Todas, meu conteúdo empreendedor, para você remover as amarras do sistema. Você que já entendeu que não adianta ser soldador, não adianta ser enfermeiro, você não vai conseguir comprar um sítio, um terreno, ganhando essa mixaria. Você precisa ter uma iniciativa privada, ou do contrário, você vai sempre... Inclusive eu fiz um vídeo sobre a quarta revolução industrial. Você vai perder o seu emprego. Se você já entendeu a importância de você mudar seu pensamento, participe do Como Vencer Todas, que está dentro do conteúdo premium. Então lá dentro tem o conteúdo premium, tem o meu contato pessoal. Muitas vezes o cara quer ouvir sobre empreendedorismo, o cara quer ouvir sobre a palavra, alguma coisa. Humberto, tem uma dúvida com isso. O que você acha disso que está acontecendo agora nesse momento? Teve um aluno, por exemplo, há 2 dias atrás, que falou assim: meu irmão, eu tô indo morar em tal lugar, eu pensei em morar no Rio Grande do Sul, o que você acha? Eu falei, cara, olha, Rio Grande do Sul tem esses problemas aqui. Pensa nesse lugar que está próximo de você, pensa aqui. Falei pro cara os lugares bacanas, o cara ficou encantado. Então, assim, são conhecimentos que menos de R$ 300 que eu passo, que as pessoas ficam assustadas. Comunidade fechada, tá? Cheio de grandes... Cara, por exemplo, pulseira de cobre, imã de neodêmio e resfriamento eu não posso falar abertamente aqui. São coisas que você vai precisar para sobreviver nos próximos anos. Por favor, participe. É extremamente importante para você. O cara é algo que realmente vai mudar a sua vida. Você pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza. E não custa nem R$ 300, tá? Você vai, por exemplo, uma festa, você vai, por exemplo, comprar alguma coisa, cara, sai muito mais caro que isso. Você vai no restaurante com a tua esposa, você vai, por exemplo, pega um Uber, cara, em uma semana você gasta isso fácil. Isso não chega nem ao valor ínfimo. Eu recomendo que você participe, enquanto ainda é tempo. Como eu falo com meus alunos, haverá um momento que eu também vou me desligar das redes sociais. Então, enquanto isso ainda não aconteceu, participe. 1 ano de suporte, realmente eu recomendo que você participe. Bom, o que eu preciso falar para vocês? Bom, primeiro, uma coisa que vai acontecer futuramente. Olha só, abaixo está um cara, ok, que está tendo um reconhecimento facial. E em cima está um avatar do Morgan Freeman. Não é o Morgan Freeman que está ali em cima, tá? É um computador que está projetando o Morgan Freeman ali. Mas quem está falando é o cara de baixo. Então, olha as expressões. O cara de baixo fala, tá? E o outro lá é como se fosse um Morgan Freeman. Olha para você ver. Basicamente, essa tecnologia, o cara fala e você vê, é uma tecnologia, meu irmão, que o presidente pode estar num lugar e essa entrevista está acontecendo em outra. Tá entendendo? Só que muito pior do que isso, pessoas que falam a verdade podem ser incriminadas falsamente. Então, por exemplo, o cara, ele, por exemplo, dá uma declaração muito polêmica. Por exemplo, o cara fala assim: eu odeio Mavericks aspirados. Eu não posso nem falar mais a palavra aqui, Mavericks, né? Aí o cara fala isso em rede nacional. Só que na verdade foi um programa desse. Como é que o cara prova? Cadê o álibi desse cara? Não tem. Porque vai estar lá perfeito. Então, você não pode mais... existem programas que, inclusive desse vídeo que está lá no Telegram, a voz do cara é exatamente do Morgan Freeman. Então você vê que a voz e a imagem já é perfeita. Então, eles vão usar isso para dissuadir as pessoas. Então, assim, muitas vezes vai acontecer pessoas que vão estar falando a verdade e que num breve momento, uma loucura misteriosa, vai estar falando mentira. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eles podem estar usando isso aí para vocês. Bom, falando disso, outra coisa que eu achei interessante. A elite mundial, ela esfrega na nossa cara toda a maldade que ela vem fazendo. Por exemplo, né, o número da esperança, 666, né, pessoas recuperadas, né, televisão espanhola. Então, na televisão da Espanha, estava dizendo, né, que o número da esperança, né, que 666 pessoas foram recuperadas, né. Olha para você ver, é esfregando na nossa cara tudo que está acontecendo. Os robôs da Boston Dynamics eu já trouxe aqui no vídeo, tá? Mas uma coisa que eu achei extremamente interessante de você é o seguinte, 500 ovelhas em Geórgia, nos Estados Unidos, tá? Foram mortas de repente, em poucos segundos. O que aconteceu? Os caras estão acusando os russos de ter usado alguma arma meteorológica, mas muitas vezes pode ser outra coisa também. Então você vê os caras falando, olha, 500 ovelhas mortas. Então eles não escondem mais essas armas climáticas, não escondem mais.
E você vê o tempo todo essas armas climáticas, tá? Esse vídeo tá no Telegram, muitas vezes eu não posso colocar abertamente o vídeo aqui, porque senão dá diretrizes atuais, direitos autorais aqui, tá? Mas praticamente, olha para você ver, tá? 500 ovelhas. Simplesmente os caras foram lá e dizimaram com elas. Tem muito mais, meu irmão. Eu não cheguei a colocar aqui, mas igual o Brasil, a gente tá com um mar que teve um mar recuado, né? Na Praia do Cambueiro. Só que tem muito mais coisas, tá? Tem muito mais coisa. Por exemplo, tá acontecendo enchentes nesse momento agora na Europa, que tá assim. Chove, 77 pessoas morrem. Numa noite de chuva. As enchentes, cara, elas estão num nível absurdo. Por exemplo, o que era para chover em um ano, em 6 meses, chove em 2 horas. Então, assim, a água que cai da chuva é como se fosse uma torneira aberta. Imagina que a chuva são várias gotinhas caindo. Aí, de repente, essas chuvas que estão vindo é como se tivesse uma torneira aberta. Então, é tanta água que a terra não consegue drenar. E estão destruindo tudo. E muitas vezes, olha só, eles estão destruindo as pessoas que estão morando no campo, produtores, por exemplo, de soja, milho. Então essas coisas estão se perdendo, tá? Estão se perdendo. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo que você participe do Telegram para você saber o que eu tô falando aqui, tá? Bom, pessoal, olha só, uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte: toda vez que o diabo faz o mal, Deus vai lá e equilibra a balança. Então Deus trabalha da seguinte forma: o diabo faz o mal, Deus vai lá e equilibra a balança. Então, assim, não pense que é o fim do mundo agora. Não pense. Pode ser que Deus interrompa os planos do diabo, mas é importante você se precaver. Tem informação privilegiada. Então, eu recomendo que você se mova. E nós estamos vivendo um momento agora de oração. Orar, ação. Ok? Contar com a proteção de Jesus, mas agir. Oração. Ok? Orar a Jesus e agir. Ação é agir. Em movimento. Então coloque seus planos em movimento. Seja eles qual for, coloque seus planos em movimento. Quem quiser participar da comunidade fechada para tentar entender um pouco sobre isso, eu recomendo que participe, tá o primeiro link na descrição. Mas tá aí, ó, uma arma climática, tá? Ah, mas como é que você resolve esse problema? Tem maneiras. Tem maneiras, eu não posso explicar aqui, mas tem maneiras de você fazer um buraco no céu impedindo os chemtrails de caírem sobre sua casa. Existe. Aí se eu falasse aqui, hein? Aí se eu falasse aqui, né? Então eu recomendo que participe da comunidade fechada, tá bom? Fique na paz.